Oi, eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. No episódio de hoje, Estados Unidos, gente. Se você está acompanhando aqui as notícias sobre a pandemia da Covid-19, então você deve saber que a situação por lá não tá nada fácil. Com mais de 3 mil mortes causadas pela Covid-19, um número de fatalidades mais alto que o registrado na China, os Estados Unidos seguem aumentando o isolamento. Cerca de 80% dos americanos, pelo menos 265 milhões de pessoas em 32 estados, estão dentro de casa. It is not going to be soon. O governador aqui do estado de Nova York alerta que o que acontece nesse, que é o estado mais afetado dos Estados Unidos, pode se repetir depois em outras partes do país. Por isso, ele propõe deslocar recursos conforme a urgência e prometeu transferir para outros estados os profissionais e os equipamentos que forem trazidos para cá primeiro. Especialistas da Casa Branca já deram previsões. Se o isolamento social por lá for cumprido à risca por toda a população, a estimativa é que, mesmo assim, entre 100 mil e 240 mil pessoas morram. Eu dou esses números não é pela exatidão deles, muito longe disso, mas é só para a gente contextualizar o tamanho do problema. Bom, a Casa Branca também disse que são duas batalhas acontecendo neste momento nos Estados Unidos. Uma em Nova York e outra no restante do país. Por que em Nova York? Porque só na cidade de Nova York, mais de 1.096 pessoas já morreram. Esse número é de agora, mas ele muda a cada 20, 30 minutos. A região, gente, já recebeu profissionais da saúde de outras partes do país. São pessoas que estão se deslocando para onde a situação está mais difícil. Entendam a gravidade do problema. Mais de 2 mil enfermeiras e enfermeiros, 500 paramédicos, técnicos de atendimento emergencial, 250 ambulâncias. Todas essas pessoas se juntaram aos profissionais da saúde que já estavam, em Nova York e aos esforços aí da Marinha e da Guarda Nacional também. Tá todo mundo trabalhando ali na linha de frente. Para entender melhor, então, a situação do estado de Nova York, porque eu reitero, a situação é complicada demais no estado todo, não só a região metropolitana. A gente vai conversar agora com o correspondente Marcelo Favalli. Oi, Favalli, bem-vindo ao Item Mais. Olá, Monalisa, é sempre um prazer falar com você e um prazer especial falar com todo mundo que está ouvindo o seu podcast. Prazer é meu de conversar com você, tá? Querido, para o povo entender aqui no Brasil, você tá no olho do furacão mesmo, né? Precisamente no finalzinho da ilha de Manhattan, as instalações da CNN Brasil aqui em Nova York ficam bem perto do porto onde está ancorado aquele navio da Marinha Americana que chegou no meio da semana trazendo 1.200 médicos e um navio com capacidade de atendimento com 1.000 leitos e 12 salas de cirurgia. Por incrível que pareça, se tornou o novo ponto turístico da cidade, até com um puxão de orelha do governador do estado que pediu para as pessoas não se acumularem ali em torno do navio, porque isso cria não só uma dificuldade das pessoas chegarem até o navio, que é um navio hospital, mas também pode ser um foco, um ponto de disseminação do vírus. Sim. É essa situação por aqui. Sabe, Favalli, quando eu vi esse navio chegando, claro, que a gente que está aí no meio do fervor da notícia, nós não iríamos ali para frente, a não ser que a gente precisasse registrar jornalisticamente. Mas aqui, vendo as imagens, eu realmente entendo a curiosidade das pessoas. Eu nunca imaginei ver essa cena. Você teve a mesma sensação, Favalli, quando você viu esse navio, eu posso chamar de navio, enfim, é mais do que navio, chegando aí no porto? Monalisa, ele é realmente impressionante porque ele se destaca na paisagem. Não tem absolutamente nenhuma embarcação no porto de Nova York, que é um dos mais movimentados dos Estados Unidos, nenhum outro navio, nenhum outro barco se parece com esse monstro, Ele parece realmente um navio flutuante. Ele é todo branco, tem as cruzes vermelhas que indica que é uma unidade médica e o formato dele não se parece com nada
que nós temos aqui em Nova York. A Marinha Americana mantém uma base naval aqui, né, uma base do Exército no sul da ilha de Manhattan, então ele vai ficar ancorado, por exemplo, ao lado de porta-aviões, de outras unidades americanas, e ele se destaca da paisagem, realmente não existe nada parecido. Isso atrai, obviamente, a curiosidade dos poucos turistas que ainda sobraram aqui na cidade, principalmente da população que nunca viu nada parecido. Mas as autoridades pedem que as pessoas não se acumulem aqui no entorno do porto. É isso aí, aglomeração em nenhum lugar do mundo é a recomendação geral neste momento. Agora, Favale, você deu gancho para minha próxima pergunta. As pessoas aí em Nova York estão respeitando o isolamento? Mona, a gente vê aqui no centro de Manhattan, as nossas instalações aqui ficam bem perto, por exemplo, também da Times Square. Estou no meio do caminho entre o porto e um dos pontos mais turísticos de Manhattan, que é ali a Times Square. E a gente vê muito pouca movimentação nas ruas. Por outro lado, as pessoas ou parte da população de Nova York ainda não entendeu que a quarentena não é um período de férias. O governador Andrew Cuomo e o prefeito da cidade, o Bill de Blasio, todos os dias eles vêm na televisão e uma das recomendações que eles fazem é que as pessoas não ocupem os parques como se estivessem numa época de veraneio, por exemplo. São cenas ainda muito comuns, grupos fazendo piquenique, fazendo churrasco, jogando basquete, ali disputando uma partida de futebol, andando em grupos, fazendo caminhadas, aqueles pelotões de bicicleta. Tanto que, por 3 dias consecutivos, quando o Andrew Cuomo, governador do estado, veio dar a sua coletiva de imprensa marcada para a hora do almoço, ele falou, olha, se continuarem essas aglomerações que nós pedimos para que as pessoas não façam, nós seremos obrigados a fechar os parques. As autoridades continuam indicando às pessoas que pratiquem esportes, mas que não em grupo, mas sim solitariamente. Faça uma caminhada sozinho, saia com seu cachorro solitariamente, faça uma corrida sozinho ou, no máximo, com uma pessoa que tenha o seu convívio diário, alguém que esteja morando com você. Não se encontre em grupos. Sim. E o Cuomo, o governador, avisou, se isso se repetir, os parques também serão fechados em Nova York. Favale, e a situação dos hospitais? A gente viu recentemente aqui no noticiário, até o que você contou, enfim, no Expresso CNN, no nosso jornal, aquelas imagens impressionantes, aqueles depoimentos de falta de equipamentos de proteção para os profissionais de saúde. Enfim, ninguém no mundo imaginava que a maior economia do mundo tinha um sistema de saúde com fragilidades tão profundas, né? Porque a crise chegou agora aí e a gente viu aquelas imagens e aqueles depoimentos. Então, essa pergunta é dividida em 2 partes. Como é que estão os hospitais em relação aos leitos, ao recebimento das pessoas? E os profissionais de saúde agora estão recebendo os equipamentos que eles precisam de proteção? Você tem essa apuração? Olha, Mona, uma expressão que se usa aqui quase diariamente nas entrevistas com as autoridades médicas da cidade de Nova York e do estado também, é o seguinte, que os Estados Unidos, principalmente a costa leste do país, foi atingida por um tsunami, porque era algo que ninguém esperava, a mudança na situação foi muito rápida e que nenhum modelo desenhado estava preparado para uma inundação tão grande de pacientes num curto espaço de tempo. Por isso que eles falam que é um tsunami, é uma onda gigante que aparece do nada, ninguém espera e traz um enorme volume de água, nesse caso pacientes, e acaba inundando uma enorme área ali de uma vez só. Então, aqui a cidade de Nova York, por exemplo, tem hospitais que são referências mundiais em tratamentos médicos das mais diferentes casualidades. Principalmente imunoterapia. Então, os grandes infectologistas do mundo, parte deles, estão aqui em Nova York. Mas não houve uma vazão tão grande de médicos, de enfermeiros, de especialistas para uma enorme quantidade de pacientes num curto espaço de tempo. Os hospitais, eles estão muito perto da sua lotação, da sua sobrecarga. Aquela palavra que as autoridades têm usado aqui, eles estão perto da situação de colapso, quando não tem mais onde colocar pacientes, é isso? Olha, as coletivas do governador Cuomo começam com a palavra overwhelmed, que numa tradução literal para o nosso português é justamente isso, a sobrecarga. E ele acha que vai acontecer na segunda quinzena de abril, porque as projeções indicam que lá para o dia 15, 16 de abril, haverá 140 mil internados com coronavírus em todo o sistema hospitalar do estado de Nova York.
A questão é que hoje, na primeira semana de abril, existem disponível talvez uns 30 mil leitos ainda. Sim. A situação ficou um pouco melhor com a chegada desse navio hospital da Marinha, com a construção de 4 hospitais de campanha do Exército. Outros 4 serão construídos nos próximos 15 dias. Tem uma equipe aí de um grupo humanitário que construiu um hospital de campanha no meio do Central Park. É verdade. Quando isso foi anunciado, disseram o seguinte: nem na Segunda Guerra Mundial, nem no 11 de setembro nós tivemos uma situação dessa de um hospital construído no Central Park. Quando você falou do Central Park, nem todo mundo que nos ouve sabe onde fica e como é, né, Favale? Central Park, que é referência de um monte de cenas de Hollywood, né, Favale? Olha, eu não consigo te dizer quantos filmes de Hollywood aparecem. Exato. Ou quantas séries americanas aparecem no Central Park. Se você está nos ouvindo em São Paulo, imagine um Ibirapuera multiplicado por 10, porque o Central Park também é gigantesco. Uhum. Se você está nos ouvindo do Rio de Janeiro, imagine o Jardim Botânico. São essas referências. É um ícone da cidade e ele tem um gramado central, assim como esses parques que eu falei, o Ibirapuera, o Jardim Botânico, e justamente ali, que é um ponto de encontro dos nova-iorquinos, foi construído um hospital de campanha. Mudou-se a paisagem do coração da cidade, Mona Lisa. Posso agora saber da sua história, o que está acontecendo com a sua vida? Você me dá essa licença? Claro que sim, vai ser um prazer. Querido, então vamos lá. Eu sempre agradeço quando quem conversa comigo abre o coração aí, deixa essa conversa ser um pouquinho mais profunda, mais humana, porque até o diretor, presidente da OMS falou isso, né? Precisamos ser mais humanos, precisamos ter mais solidariedade, precisamos entender melhor as pessoas. Não foi só o Papa Francisco que está falando isso, né? A gente está ouvindo essas vozes ecoando aí por várias partes do nosso planeta. Então, Favale é pai de 2 crianças pequenas, certo, Favale? Deixei para trás a esposa e 2 meninos. O mais velho vai fazer 6 anos em agosto e o caçula vai fazer 2 anos daqui 20 dias e eu não vou estar junto com ele no aniversário. Uhum. Então, o fato do meu filho caçula fazer aniversário, eu não estar lá, isso pesa muito. A gente fala, a gente chora por telefone, mas o mais difícil... Essas saudades eu consigo contornar, Mona, porque vamos dizer que é um sentimento bom, Sim. Porque tem uma ligação de amor com a família e eu sei que eu estou bem e eles do outro lado aí da linha, no Brasil, também estão bem. A parte mais difícil é você ver o cotidiano aqui. Eu vou antecipar uma informação, estou trabalhando numa reportagem especial que a gente quer colocar ao ar na CNN Brasil, quem sabe no final de semana, sobre a condição dos sem-teto, das pessoas que vivem em situação de rua aqui em Nova York, que esse é um cenário invisível, por exemplo. Você vê pessoas que já têm uma condição muito vulnerável por si só, nessa questão de pandemia, com uma doença que tem um alto nível de disseminação, você vê o sofrimento dessas pessoas. E aí, essa é a parte mais difícil de tentar segurar a emoção, falar com essas pessoas que estão realmente sofrendo muito pelo coronavírus e pelos desdobramentos. Então, às vezes, eu preciso me retirar, tentar conter a emoção para não prejudicar ainda mais a pessoa que está numa situação vulnerável, que tem que me contar a história dela. Eu tento ali, naquele momento, não transparecer, Sim. Para não mostrar que aquela pessoa realmente está numa situação muito, muito debilitada. Essa é a parte mais difícil. Você sabe que, às vezes, à noite, eu tenho até dificuldade de dormir diante das histórias que a gente ouve ao longo do dia, das pessoas que têm sofrido por não conseguir atendimento, por conta da superlotação, o esforço dos policiais aqui que atendem as demandas do dia a dia, que são aqui os chamados first responders, né? Os policiais e os paramédicos que são chamados quando alguém está numa crise de coronavírus em casa e eles têm de atender essa pessoa sem máscara, sem luvas, porque os equipamentos aqui acabaram. Então, quando a gente colhe esse tipo de depoimento, é muito difícil separar a pessoa física da pessoa jurídica. Entendo perfeitamente. Querido, eu só posso dizer o seguinte, obrigada por tudo, né? Pela conversa, pelo trabalho que você tem feito, enfim, todos os nossos telejornais, enfim, em toda a grade da CNN. Obrigada também por esse papo. Eu acho, não sei se você concorda comigo, eu acho que agora é o momento de nós sermos mais transparentes ainda. Se a gente conseguir passar essa mensagem que tá difícil
para todo mundo, eu acho que a nossa mensagem ela fica mais forte, atinge melhor e conscientiza mais as pessoas. Você concorda? Concordo, porque antes de sermos profissionais, Mona, nós somos seres humanos. Isso. Claro que a gente está aqui para levantar as informações, checar, apurar, fatos são fatos, como diz aí a estrutura principal da CNN, mas nós somos seres humanos. É muito difícil você não se sensibilizar com uma história que você ouve aqui, porque nesse momento, quando a gente está na rua, junto das pessoas que estão sofrendo com essa pandemia, você se coloca como quase que uma próxima vítima, você entende exatamente como é o olho do furacão, nesse caso, quase que literalmente. Sim. Então, você tem toda a razão, eu concordo com você. Querido, obrigada, então, por esse papo tão humano. Bom trabalho para você e a gente volta a conversar aí, provavelmente, né, aqui no podcast ou lá no Expresso CNN. Eu só quero dizer que seu trabalho está impecável, todos nós sabíamos que seria assim. E muito obrigada por abrir seu coração e ainda trazer notícia em primeira mão daqui da firma no nosso podcast. Um beijo, Favalli. Beijo enorme, sou eu que agradeço pelo espaço e saiba que você tem aqui não só um colega de trabalho, como um amigo do outro lado da linha. Sempre que precisar, eu vou te atender com o maior prazer. Obrigada, querido. Olha, quem ficou com nó na garganta agora fui eu. Não faça isso comigo, que eu ainda tenho muito trabalho hoje. Um beijo. Beijo enorme e uma saudação especial para todo mundo que nos ouviu. Tchau. Obrigada, tchau, meu bem. Olha, atualizando as informações, segundo a Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos têm neste momento 189.633 casos do novo coronavírus. É o primeiro país na lista com o número de casos confirmados. E ontem, a terça-feira, foi um dos dias mais difíceis, porque em um único dia, 830 pessoas morreram nos Estados Unidos por complicações do coronavírus. E olha que o presidente Donald Trump diz que as 2 piores semanas ainda estão por vir. Agora eu converso aqui no Item Mais com a Núria Saldanha, é a nossa correspondente em Washington. Ela cobre a Casa Branca, o governo e o governo federal americano, né, num todo. Núria, bem-vinda ao Item Mais. Obrigada, uma honra, Mona Lisa, falar com você. Oh, querida, a honra toda minha. Eu preciso revelar para todos o que eu acabei de contar aqui, antes de começar a gravar, que a Núria tem sido muito guerreira nas nossas coberturas na TV, tem segurado muito e eu só posso dizer para você muito obrigada, porque aqui a gente sabe da luta da mãe que tá aí, né, enfim, cuidando da casa, cuidando da família, filhinha, que não vai para a escola, enfim, só para o pessoal entender que somos todos iguais, certo, Núria? É isso mesmo, né? Aqui nos Estados Unidos as escolas estão fechadas há algum tempo, né? As pessoas estão em isolamento social. Eu tenho uma filha de 2 anos e ela está em casa com a gente esse tempo todo, ela ia para a escolinha. Meu marido trabalha de casa também e entre um boletim e outro, entre uma apuração e outra, a gente também divide os cuidados dessa pequena que está em casa com a gente, sem entender também o que está acontecendo, né? Porque estava acostumada a ir para a escola, ficar com os amiguinhos durante o dia, brincar bastante e está presa dentro de casa nessas últimas 2 semanas. Sim, é isso aí. Enfim, são componentes de uma dificuldade geral para todo mundo num momento como esse de pandemia e de cerceamento e dificuldades, enfim, enfrentadas por todos. Mas, Núria, queria falar com você para fechar o Item Mais de hoje sobre a mudança de comportamento do presidente Donald Trump. A gente noticiou tanto, né, aqui na CNN, até um certo, eu vou usar uma palavra forte, se você quiser arrumar essa palavra aí, se não concordar com ela, fique à vontade. Um certo descaso do presidente Donald Trump recentemente, há 2 semanas, em relação aos impactos da pandemia, tanto na economia americana quanto na vida dos americanos. De uns dias para cá, ele mudou o discurso e agora está dizendo que é para as pessoas ficarem em casa mesmo, pelo menos até 30 de abril. Ele foi pressionado, Núria, para mudar o tom? Eu acho que uma das coisas que mais chamou a atenção do presidente nos últimos dias foi ver um hospital do Queens, que foi o bairro onde ele viveu
viveu boa parte da sua vida em Nova York, na periferia de Nova York, né? Foi profissionais de saúde fazendo relatos da guerra que é cuidar dos pacientes que estão chegando com Covid-19. Sem equipamentos de saúde, sem os tais ventiladores, os aparelhos de ventilação mecânica para salvar a vida daquelas pessoas. Tinha uma médica que relatava que quando esses pacientes entravam em crise e precisavam ir para a ventilação mecânica, era como se os pulmões fossem preenchidos com água, né? E isso o presidente disse que chamou muito a atenção dele, né, e fez ele repensar realmente essas medidas. Mas, como você falou, há pouco tempo, cerca de um mês, ele dizia que era exagero da imprensa e dos democratas, depois disse que era um vírus menos perigoso que o influenza, que mata de 30 a 70 mil pessoas aqui nos Estados Unidos. Depois, há 3 semanas atrás, ele disse que o vírus ia desaparecer como um milagre e que estava tudo sob controle. E foi no último domingo que ele resolveu encarar que isso não é uma gripe, que é uma pandemia muito séria e pediu para as pessoas ficarem em casa aí por mais um mês, pelo menos, né? Então, foi uma mudança ao longo das semanas, mas parece que faz menos de uma semana realmente que o presidente caiu na realidade, né? Sim, Núria, aquele tom então anterior e aquelas palavras, elas tinham um componente eleitoral? Ele estava amenizando por causa das eleições americanas agora em novembro? Certamente, né? Ele quer se reeleger como presidente dos Estados Unidos, né? E na história americana, nunca um presidente conseguiu se reeleger quando a economia ia mal. Uhum. E ele entendia ali, ele é um homem de negócios, né, um empresário, ele sabia que se a economia americana ficasse paralisada por mais tempo, o impacto ia ser grande no emprego, na produção, né, americana, nas empresas, quebrando empresas, possivelmente. Então, ele tentou segurar essa onda aí de medo das pessoas, né? Tentou dizer que a coisa não era tão grave quanto realmente a mídia estava dizendo, quanto os cientistas estavam dizendo. Ele tentou colocar, digamos assim, panos quentes. Sim. Ô, Núria, você que tem acompanhado, enfim, tudo que está acontecendo aí nos Estados Unidos, a pandemia, o que você pode contar para a gente sobre os testes de possíveis tratamentos que estão sendo desenvolvidos por aí? A cloroquina, né, foi autorizada pelo FDA, que é a Anvisa americana, para ser utilizada de uma forma associada à azitromicina em hospitais, né? 1.100 pessoas estão fazendo esse tratamento, mas essa é uma autorização limitada para uso de emergência desses medicamentos em hospitais, para pessoas que estão em situação muito grave, porque ainda não se sabe se esses 2 medicamentos associados podem mesmo diminuir aí os efeitos do coronavírus na saúde das pessoas, né? Sim. Algumas vacinas também estão sendo testadas. A Johnson & Johnson firmou uma parceria com o governo americano, está se preparando para produzir 1 bilhão de doses de vacinas já no início de 2021. As vacinas já estão sendo testadas por aqui, mas o protocolo médico requer pelo menos 1 ano de testes, de avaliação de resultados, né, de coleta de dados para liberar essas vacinas no mercado. Os médicos estão usando tudo que está ao alcance deles, né, nessas emergências de hospitais, nessa guerra no combate contra o coronavírus. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, também ela indicou um medicamento que é utilizado para o ebola, né, diz que é o mais eficiente até agora, e testes clínicos já estão sendo realizados na Espanha e também na Noruega. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, e aqui bem pertinho de Washington, no Johns Hopkins, que é um grande centro de medicina aqui dos Estados Unidos, um dos mais famosos do mundo, é uma terapia chamada de plasma, né? É um tratamento a partir da parte líquida do sangue das pessoas. Então, o que é essa pesquisa? Eles estão retirando a parte líquida do sangue das pessoas que já contraíram coronavírus e se recuperaram, né, e aplicando em pessoas que estão doentes com o Covid-19. 6 pessoas já estão em testes, né? E quem lidera essa pesquisa é um médico cubano,
Ele tem dupla nacionalidade, nasceu em Cuba, veio para os Estados Unidos muito jovem, e ele disse que esse tratamento poderia acelerar a recuperação das pessoas, porque as pessoas que se recuperaram do coronavírus, elas desenvolveram anticorpos, né, que são proteínas que o próprio organismo desenvolve para matar o vírus. Então, ele acredita que colocando, fazendo a transfusão desse material, desse plasma, para pessoas que estão doentes, isso poderia acelerar a recuperação das pessoas com Covid-19. E, Núria, que coincidência, né? Um médico cubano, e quando a gente lembra dos discursos, as falas do presidente Donald Trump em relação a muro, em relação a americanos descendentes de outras nacionalidades, nada como viver um dia depois do outro. E aí eu emendo, depois dessa minha reflexão, uma pergunta para você, para a gente fechar esse papo. Você acha que é possível, depois da pandemia, quando a pandemia passar aí, enfim, no mundo inteiro, que esses discursos de segregação, de separação, discursos proferidos por líderes do mundo inteiro, né? Alguns líderes no mundo inteiro, não só o presidente Trump, esses discursos vão perder a força? Pelo menos eu acho que é o que eu espero do mundo, né, nesse momento. Eu também. A gente vê aí, os Estados Unidos precisam da China para máscaras, para suprimentos médicos. A Rússia, que também é um inimigo histórico dos Estados Unidos, está mandando, hoje está chegando aqui um avião com produtos que os Estados Unidos precisam para combater esse vírus e não tem, produtos de proteção pessoal para as pessoas que estão na linha de frente. Então, os Estados Unidos já ofereceram para a Itália também produtos e equipamentos que não estão utilizando aqui, que a Itália precisa. Então, eu acho que o que eu espero que eu acho que o maior desafio da humanidade, seja a Segunda Guerra Mundial, os especialistas já estão dizendo aí que pelo menos essas diferenças fiquem de lado e que o mundo, que nasçam pessoas e que nasça um mundo aí novo, com mais empatia e mais solidariedade. Nossa, querida, arrematou com chave de ouro. Muito obrigada por esse papo. Tomei seu tempo. Eu sei que você está ocupadíssima, mas é só para ajudar as pessoas aqui no Brasil, né, que acompanham as nossas informações por podcast, enfim, quem está no mundo digital aí, dando a licença da gente entrar na vida deles. A gente só está fazendo isso para tentar ajudar. Muito obrigada, Núria. Só posso desejar força aí para você e um beijo. Para todos nós, um grande beijo, Mona Lisa. Obrigada, querida. Beijo. O Item Mais é produzido pela CNN Brasil. Você pode acompanhar todos os nossos podcasts pela sua plataforma de preferência e a gente tá em todas, hein? E dá para ouvir tudo isso também, claro, no nosso site. Acessa lá, cnnbrasil.com.br. A gente se vê amanhã. Não, a gente se ouve. Beijo.